Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O mês se encerra hoje para mercados de risco. SP500, Nasdaq, Russell. Teremos hoje o encerramento da vela mensal. No entanto, para Bitcoin e companhia, para as criptomoedas, o mês se encerra no domingo, 21 horas, horário de Brasília. E este encerramento de mês será extremamente importante e abrirá dezembro, que é o mês em que teremos o fim do QT, o corte de juros. Será que o PMI, que é o indicador chave para a saúde da economia americana, seguirá agora em expansão? É isso que eu quero discutir, é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo de forma bem objetiva. Então, eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, SP500, Nasdaq e Russell fecham o mês hoje e eles estão caminhando para fechamentos muito próximos das máximas, o que é benéfico para os mercados de risco como um todo. E isto acaba pressionando positivamente o Bitcoin e as altcoins, que vem sofrendo ao longo dessas últimas semanas. Embora a estrutura macro, ou seja, no mensal, se mantenha de alta, o mercado em tempos gráficos menores, diário, semanal, seguem em baixa. E para que a gente mude essa estrutura, precisamos vencer 98 mil dólares, o primeiro desafio, não por uma coincidência, é a faixa que foi perdida no semanal. Nós temos uma faixa de suporte que agora vai servir como resistência e nós temos também este range, esta área, que não por uma coincidência também é a faixa de retração de Fibonacci e também onde nós temos bandas de bull market, médias de 50 semanas, média de 200 dias, a gente já vem mostrando isto para você. Mas o fechamento semanal, embora seja importante, ele não é tão importante quanto o mensal. E eu vou te mostrar o porquê. Porque a gente caminha para um novembro negativo. No entanto, este novembro negativo pode nos colocar diante de uma retração de Fibonacci e manter a estrutura para o fechamento mensal. Veja a estrutura do gráfico mensal. Nós temos fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e fundo ascendente com o Bitcoin, inclusive, retraindo e rejeitando a faixa que nós chamamos a faixa de Golden Pocket, que é uma faixa de retração que vem deste fundo a este topo. Nós temos aqui, deixa eu puxar, deixa eu mudar aqui para você. Não, é esta área, desculpa. Nós temos esta faixa de Golden Pocket, faixa que houve sim uma rejeição e uma reação para o preço. Então nós caminhamos para um movimento estruturalmente macro de continuidade de alta como maior probabilidade. Então, fechamento semanal importante? Sim. Temos desafios no curto prazo? Temos sim. 98 a 108 é desafio, vai ser sim uma briga para ultrapassarmos, para seguirmos em altas? Sim, será. Mas a estrutura macro que tem um peso maior se mantém bullish e a gente mantém a estrutura de bull market. Você bem sabe que a gente não fica aqui tentando adivinhar qual será o próximo movimento. A gente traça cenários, traça probabilidades, faz estudos de probabilidade e se prepara de acordo com os cenários diversos. Então, eu já mostrei e volto a lembrar que precisamos de planos de invalidação do cenário base, planos de bear market, planos para a continuidade de alta, que ainda é a maior probabilidade, planos. Não tente adivinhar o futuro, esteja pronto para os diversos cenários. Perfeito? Mas a estrutura macro se mantém bullish e a gente fecha o mês de novembro e abre espaço
para o mês de dezembro, que sim, é extremamente importante. Por quê? Dia 1º de dezembro, o Fed encerrará o QT, que é o apertamento quantitativo. Em resumo, apertamento quantitativo é a retirada de bilhões e bilhões de dólares da economia, o que faz com que ela desacelere. Isso simplesmente irá acabar no dia 1º de dezembro. O que nós temos também que é extremamente importante, o corte de juros programado para o dia 10 de dezembro. A maior probabilidade é que veremos sim mais um corte na taxa de juros. Powell, junto com todos os outros integrantes do Fed, irão definir no dia 10 se irão cortar ou não. Lembrando, maior probabilidade é sim para o corte. Mais um corte quer dizer que a economia está sendo destravada. Por quê? Quando o Fed, a economia, na verdade quando o Fed, não vamos gaguejar, quando o Fed aumenta a taxa de juros, ele o faz para controle de inflação. Aumento da taxa de juros desacelera a economia, por isso a inflação tende a cair. Quando a taxa de juros começa a cair, a economia começa a se reaquecer, começa a acelerar. Se você turbinar isso com o fim do QT e o possível QE, não como nós vimos no passado, mas uma injeção de dinheiro que já vem acontecendo. O Fed vem injetando, Powell vem injetando liquidez nos bancos. A gente pode caminhar para um cenário de expansão econômica. E é aí que a gente vai olhar também na semana que vem para o PMI, que é um indicador de saúde da economia norte-americana. Acima de 50, a gente tem expansão econômica. Abaixo de 50, contração econômica. Nós vimos expansão econômica no que marcou o bull market de 2016 e 2017. Contração econômica que marcou 2018 e 2019 como bear markets. Expansão econômica de novo, 2020, 2021. Contração econômica a partir de 2022, bull market, bear market. Desde então, temos contração econômica, com o PMI abaixo de 50. Só que a gente tem acompanhado e tem avaliado que existe o cenário sim de expansão econômica, uma vez que a política monetária está diferente do que vimos no fim dos últimos ciclos. Maravilha! Estruturalmente, dezembro tende a ser um mês muito importante, que pode nos encaminhar, sim, para um cenário de expansão econômica. O que aconteceu nos últimos movimentos de expansão econômica? Aceleração no Bitcoin, aceleração no Bitcoin, aceleração no Bitcoin e, obviamente, a aceleração nas altcoins, como a gente já mostrou também no passado. Altcoins que estruturalmente, vamos falar de estrutura, estão em uma sustentação até melhor do que o Bitcoin. Como assim? Que loucura é essa? Como você pode falar isso? É um fato. A gente tem o Total 3ES em uma sustentação, esse é o índice que pega a capitalização total de mercado, exclui Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Vemos quedas? Vemos. No entanto, a gente também vê quedas no Bitcoin. E você olha para o Others versus o Bitcoin, ou seja, os ativos que compõem o Others, que é todos os ativos excluindo o top 10, ou seja, são altcoins menores. Elas estão ganhando terreno em relação ao Bitcoin. Inclusive, nós vimos o Others.D, que é a dominância do Others, também acelerando. Então, a gente olha para o mercado como um todo e entende o quê? A estrutura macro se mantém bullish? Se mantém. A gente tem uma política monetária que caminha para mudanças importantes, a gente caminha para um cenário de maior liquidez que busca, sim, a expansão econômica? Sim. Diferente do fim dos últimos ciclos? Sim.
No entanto, a gente não pode ignorar os desafios de curto prazo. Sem que a gente tenha os rompimentos no curto prazo, não tem continuidade de alta no longo prazo, no macro. Então, o que nós temos que fazer? Estar prontos para esses diversos cenários, de olho sempre no macro. Porque o macro, ele comanda. A gente sempre analisa do macro ao micro. Fique atento, acompanhe, esteja vigilante e aproveite para também nos acompanhar lá no Telegram. Porque eu trago atualizações aqui, mas trago também, apresento também atualizações no nosso grupo do Telegram geral. Segundo o link da descrição, participe. É gratuito, tem insights, análises e muitas atualizações. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Como eu falei, eu volto a qualquer momento com atualizações, mas eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.